que alegria poder estar com você aqui novamente. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveita para sentar, para ficar, porque esse é o programa A Mensagem por Elas, um oferecimento dos Anjos da Esperança para você e para sua família. Quando você olha para você mesmo, para a sua vida, para os seus resultados, o que você vê? Você tem se sentido feliz, satisfeito, realizado nas diversas áreas da sua vida, como, por exemplo, no seu casamento, na sua maternidade ou paternidade? Como é que estão as coisas aí? E a sua carreira profissional? Me conta, você está feliz com os resultados na sua carreira profissional? E com você mesmo, como é que estão as coisas? Percebe que a gente precisa conversar sobre isso? Mas a gente vai para um rápido intervalo, é só 30 segundinhos e o programa A Mensagem por Elas já volta. Não sai daí que eu vou ficar te esperando. Quando você olha para a sua vida, será que você olha para si mesmo e tem carregado sentimentos de frustração para com a vida? Não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Voltamos! Não te disse que seria rapidinho? Agora me conta uma coisa. Se o seu filho, seu neto, sobrinho, chegasse para você e fizesse a seguinte pergunta: de onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que você ia responder? Percebe que são perguntas difíceis para responder? Essas são perguntas que são muito importantes, mas não é importante apenas para as crianças ou para os adolescentes. Pode ser que você, mesmo sendo adulto, ainda não consegue ter uma resposta e talvez você ainda carregue algumas dúvidas a respeito do verdadeiro propósito da sua vida. Mas nós, aqui da Novo Tempo, nós temos uma resposta. E a gente quer compartilhar com você essa resposta que pode mudar a sua vida. Essa resposta, ela está aqui, ó, na revista Esperança. Esperança, eu no universo. E aqui existe um capítulo inteirinho sobre esse assunto. Está aqui, ó, na página 15. Veja só, é muito importante a gente encontrar essas respostas. E aí, me diz uma coisa, você quer ter essa resposta? Então, peça agora mesmo e receba sem custo algum aí na sua casa por esse número de WhatsApp que está aparecendo aí agora na sua tela, que é o 12 98244 4449. É só você pedir a revista e a gente vai enviar aí para você gratuitamente na sua casa para que você tenha todas as respostas que você precisa. Olha só que coisa interessante, não é? Nesse momento, eu quero começar contando uma história para você. Uma história de uma atleta, Gertrude Ederle. Uma mulher incrível com uma história de superação extraordinária. Ela era uma nadadora olímpica. Já tinha ganhado muitas medalhas nadando em piscinas. Estava no topo da carreira dela. E ela então tinha um sonho. Mesmo ela estando já no topo da carreira, esse sonho começou a mexer com ela de forma intensa e ela decidiu que era hora de fazer uma mudança significativa na vida, na carreira profissional dela. Sabe qual era o sonho dela? O sonho era ser a primeira mulher a atravessar os 56 quilômetros do Canal da Mancha nadando. Era uma prova que acontecia uma vez por ano e até então somente homens ganhavam. Nunca nenhuma mulher tinha ganhado essa prova. Era uma travessia muito desafiadora. Ela que já era acostumada a ganhar muitos prêmios, medalhas, porque era uma nadadora diferenciada, ela decidiu que estava na hora de encerrar a carreira dela nadando em piscinas e enfrentar esse desafio para conquistar o sonho dela. Nesse momento em que ela tomou essa decisão, ela sabia que ela precisava de ajuda.
Então, ela contratou um técnico e começou a fazer os treinamentos necessários para fazer aquela travessia. Em 1925, ela então se inscreveu para essa prova e no dia marcado ela se lançou ao mar para fazer aquela prova, mas ela teve que lidar com alguns desafios que ela não estava preparada. A água era muito fria e no meio da travessia ela começou a sentir câimbras e ela precisou ser resgatada e ela não conseguiu nem terminar a prova. Ela saiu ali da água sentindo fracassada. Você já teve que lidar com frustrações? Já se sentiu fracassado? A grande pergunta é: o que você faz quando você tem que se deparar com desafios, com fracassos na sua vida? Como que você lida com isso? Sabe como que ela lidou com isso? Vou te contar o resto da história. Ela voltou para casa chateada? Sim, chateada. Frustrada? Claro que ela estava frustrada. Mas ela voltou para casa determinada. Determinada a pagar o preço pelo sucesso dela. Ela queria o sucesso e ela sabia que ela só iria conseguir se ela investisse nela. Ela voltou para casa não como alguém que ia colocar um ponto final nesse sonho, que ia desistir do sonho, mas ela voltou para casa determinada, e eu gosto muito dessa palavra, determinada, a fazer o que fosse necessário para fazer do sonho dela uma realidade. Naquele ano, ela treinou, buscou outras estratégias e em 1926, no ano seguinte do fracasso, estava ela novamente lá para fazer a prova e ter mais uma oportunidade de, quem sabe, agora conquistar a vitória. Quando ela volta e ela se lança ao mar, ela está mais experiente, mais treinada e sabe o que aconteceu? Ela conquistou, ela se tornou a primeira mulher a fazer a travessia dos 56 quilômetros de nado em mar aberto, atravessando o Canal da Mancha. Ela saiu da água como vitoriosa, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Quando ela foi entrevistada, logo depois que ela terminou a prova, ela foi entrevistada e o repórter fez uma pergunta muito interessante que ela deu uma resposta que me marcou muito. Eu quero compartilhar com você. O repórter perguntou para ela: Trude, o que você entende que foi um determinante? Quando você se lançou ao mar, agora talvez você ficou pensando no fracasso do ano passado. O que você acredita que foi o diferencial nesse momento, nessa prova e que garantiu a sua vitória? E ela respondeu o seguinte: quando eu me lancei ao mar, eu pintei na minha mente a chegada. Olha só que coisa interessante. O que você acha que nessa pintura mental que ela fez, o que você acha que ela pintou? Quem que você acha que estava lá no pódio em primeiro lugar? Exatamente, ela se viu lá em primeiro lugar, a ganhadora. E ela sabia que isso era possível porque ela já tinha pagado o preço dos sonhos dela, ela já tinha investido nela, ela já tinha feito um trabalho que dava a ela a condição de alcançar esse sonho, esse objetivo. Quando você olha para você, quando você olha para a sua vida, quando você olha para os seus resultados, o que você vê? Tem mais perguntas, tá? Segura aí que tem mais perguntas. Você tem estado feliz, satisfeito, realizado nas diversas áreas da sua vida? Como que está aí o seu casamento? Como que está aí a sua relação com seus filhos? A sua carreira profissional? Talvez o seu desenvolvimento acadêmico, a sua espiritualidade. Como é que está você com você mesma? Já parou para refletir sobre isso? Quero te convidar a irmos para a Bíblia. E lá tem uma história que vai nos ajudar a refletir muito sobre isso, para que a gente encontre essas respostas e nos inspiremos a crescermos e termos uma vida diferenciada com resultados mais significativos.
texto da Bíblia que eu quero te convidar está aqui em Êxodo, capítulo 3, o verso 10 e o verso 11. Abre aí a sua Bíblia, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Abre lá, o capítulo 3, o verso 10 e o verso 11. Já encontrou aí? Então, vamos lá. Na minha Bíblia diz assim: Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Esse capítulo conta uma história que eu sou apaixonada por essa história. Deus tinha um propósito, um projeto. O sonho de Deus era tirar o povo de Israel que estava cativo lá no Egito. E Deus escolheu alguém que seria o libertador do povo dele lá do Egito. E esse libertador era Moisés. E aí o que Deus fez? Depois eu te convido para você ler todo o capítulo 3 de forma mais detalhada, porque você vai crescer muito com esse capítulo. A história é lindíssima. O que Deus faz então? Ele chama Moisés e ele fala coisas muito especiais. O chamado de Deus para Moisés é muito lindo. Ele fala que ele escolheu Moisés, que Moisés vai entrar lá e vai libertar o povo, e Deus dá autoridade para ele, Deus dá para ele tudo que ele precisa para cumprir esse sonho de Deus para a vida do povo e para a vida de Moisés também. E quando você lê toda a descrição do chamado de Deus, você vê que coisa grandiosa. Mas sabe o que me chama a atenção? É que aqui, quando chega no verso 11... Depois de Moisés ouvir esse chamado grandioso de Deus, sabe o que Moisés responde para Deus? Olha aí no verso 11 na sua Bíblia. Moisés diz assim, uma pergunta muito significativa. Moisés fala assim: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu quero pegar essa frase, essa resposta de Moisés, eu quero jogar ela para você. Quero jogar ela para você. Quem é você? Deus tinha um chamado grandioso para Moisés. Deus tinha um plano grandioso, significativo, que iria transformar a vida de Moisés e iria transformar a história do povo dele. O sonho de Deus para Moisés é que ele mudasse a história da humanidade. A história seria modificada através desse chamado e da atuação de Deus através da vida de Moisés. Mas quando Moisés olha para a grandiosidade do chamado e quando ele olha para ele fala: Senhor, quem sou eu? Imagina que eu vou conseguir fazer isso. Quem sou eu? Sabe por que Moisés tem essa resposta? Sabe por que ele entrega essa resposta? Por algo muito importante. Moisés tinha uma visão mental sobre ele, uma visão derrotista. Ele olhava para ele e ele não se via da mesma forma que Deus o via. Deus olhava para Moisés e via o quê? Deus olhava para Moisés e via o libertador, alguém que iria fazer a diferença, alguém que tinha todos os recursos, ao estar conectado com Deus, tinha toda a condição de cumprir aquela obra extraordinária. Moisés olhava para ele e se via um derrotado, se via um fracassado, alguém sem a menor condição de cumprir aquele propósito tão grandioso que Deus tinha estabelecido para ele. Quando você olha para você, quem você vê? Muitas vezes a gente carrega uma visão de nós mesmos, que não é uma visão nossa, mas a visão do outro. Uma visão que vem marcada, carregada pela opinião das outras pessoas. Uma visão que vem conectado com tudo aquilo que a gente ouviu desde a nossa infância e a gente vem carregando. Frases muito duras, muito desafiadoras, como por exemplo: tudo que você começa, você não termina.
Você não vai dar para nada, você não consegue. Olha só como você não consegue fazer as coisas bem feitas. Você é incapaz, você nunca vai dar para nada. E muitas vezes a gente passou a vida olhando frases e falas muito difíceis, muito desafiadoras sobre nós. E a gente vai crescendo e carregando essa visão mental sobre nós, só que essa visão muitas vezes ela está distorcida, ela não retrata na realidade quem nós somos. Outro dia eu estava fazendo uma palestra e uma mulher compartilhou uma história comigo e me autorizou a contar. Uma história que me chocou muito. Ela disse que quando ela era criança ela tinha mais 2 irmãos mais velhos. E eles faziam uma brincadeirinha, que acho que todo mundo já viveu essa brincadeira, de falar assim, você não é filha da nossa mãe e do nosso pai, você é adotiva. Conhece essa brincadeira, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Só que os irmãos dela tinham assim uma pitada de terrorismo mais intenso. E eles falavam assim, não é que você foi simplesmente adotada, vem cá que eu vou te contar a real história da sua vida. Os nossos pais estavam um dia caminhando, um domingo de manhã, e enquanto eles caminhavam, eles começaram a ouvir o choro de uma criança. E eles falaram assim, mas espera aí, tem alguma criança chorando por aqui? E quando eles foram pesquisar, quando eles foram procurar, eles viram que aquele choro vinha da lata de lixo. E quando eles abriram a lata de lixo, eles encontraram um bebê feio chorando lá dentro. E quem era esse bebê? Era você. Olha só que coisa terrível para se fazer com criança, né? Por favor, não faça isso. E ela então cresceu com aquela concepção de que ela veio do lixo. Claro que ela chorava, né? Criança, sem recursos para lidar com isso, corria para a mãe dizia, não aconteceu nada disso, não. Mas ela me disse assim, quem que você acha que eu acreditava? Eu acreditava na fala dos meus irmãos. E eu, por muitos anos, acreditei que eu não tinha valor porque eu vim da lata do lixo. O quanto você conhece sobre você? Qual é a visão que você tem sobre, de fato, quem você é? A visão que nós temos sobre nós, ela é determinante. E muitas vezes você pode estar passando a vida tendo resultados aquém do seu potencial. Sabe por quê? Não é porque você de fato não possa, mas é porque você está o tempo todo dizendo para você, você não vai conseguir. Quem é você? Isso não é para você. Isso não, você nunca vai dar certo nisso. Você nunca vai conseguir ser feliz. Você não merece. E a visão mental que nós temos sobre nós vai interferir totalmente na nossa identidade e nos nossos resultados. A distorção da nossa identidade vai ter um impacto totalmente relacionado com o nível, com o grau de performance que nós teremos na nossa vida. Existem algumas pessoas que têm uma vida de baixa performance. O que é uma vida de baixa performance? Eu quero compartilhar com você um exemplo. Outro dia eu estava caminhando lá na cidade que eu moro e tinha tido um temporal e muitas árvores foram arrancadas. E me chamou a atenção porque a árvore ela não foi quebrada, ela foi arrancada. E quando eu fui olhar por que aquela árvore tinha sido arrancada, sabe o que eu descobri? As raízes dessa árvore eram muito pequenininhas e muito fininhas. Eu olhei para aquilo e falei assim, nossa, que lição importante. Quando a gente tem raízes pequenas, raízes frágeis, a gente não tem estrutura, a gente não tem suporte para alcançarmos grandes resultados, para termos uma vida de alta performance. Como estão as suas raízes? Você tem investido em você? Ou será que você tem corrido o risco de passar a vida tendo uma performance baixa, aquém do potencial que Deus colocou dentro de você? Por outro lado, existem pessoas que têm alta performance. E como é a vida de quem tem alta performance?
Também quero dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava lendo um livro que falava sobre os bambus. E eu descobri coisas que eu não sabia. Por exemplo, não sabia que o bambu era da família das gramas. O bambu era um tipo de grama. Eu falei assim, nossa, mas que grama diferente é essa, né? Porque a grama que eu conheço é pequenininha e o bambu é bem grande. E eu também descobri que, além de ser um tipo de grama, existem tipos diferentes de bambus. E dentre as famílias do bambu, existe uma que me chamou muito a atenção, que é o bambu chinês. Olha que coisa interessante. O bambu chinês, ele demora... Quando você planta a semente do bambu chinês, passa uma semana, não vai acontecer nada. Passa um mês, não acontece nada. Um ano, nada. 2 anos, nada. 4 anos, nada. 5 anos, depois de 5 anos você vai ver um brotinho. Mas depois que nasce esse brotinho, em 1 ano, o bambu chinês ele vai crescer 24 metros. Uau! Que coisa interessante. Mas eu fiquei me perguntando, o que essa semente ficou fazendo durante 5 anos para sair um brotinho? Durante 5 anos, essa semente ficou crescendo para baixo. Ficou criando raízes, estrutura, e isso dá ao bambu a condição de, mesmo que enfrente temporais, vendavais, ela não é arrancada. Por quê? Porque ela tem raízes firmes, raízes sólidas, que vão dar para ela uma condição diferenciada. Esse é o resultado de quem tem uma vida de alta performance. Uma vida de alta performance é uma vida de alguém que investe em si mesmo. Eu quero te perguntar, você tem investido em você? Você tem cuidado de você, cuidado das suas emoções, cuidado dos seus relacionamentos? Você tem estudado, você tem lido, você tem trazido para dentro de si mesmo conteúdos que sejam significativos, que te façam crescer, que te façam ter uma vida mais significativa, mais relevante? Como você tem avaliado os seus resultados? Você tem estado satisfeito? Eu sei que muitas vezes na nossa vida a gente vai se deparar com situações desafiadoras. Eu sei que muitas vezes a vida vai passar rasteiras na gente, mas eu quero te dizer, você tem de fato investido em você? Você tem aprendido mais ao seu próprio respeito? Como estão os seus resultados? Como você tem de fato acreditado e investido no seu potencial? Gosto muito de uma história que está lá em Números 13:33, que vem falando sobre quando o povo de Israel, eles foram, uma parte, 12 espias, eles foram até Canaã para avaliar a terra prometida. Quando eles chegaram lá, eles viram tantas coisas especiais lá e na volta, 10 dos espias, eles trazem um relato muito significativo. Abre aí a sua Bíblia em Números 13:33 e veja o que você encontra. O texto, ele vem falando de algo muito marcante, que me tocou muito. O texto diz o seguinte: também vimos ali os filhos de Anak. E a gente sabe que os filhos de Anak, eles eram gigantes. Então, eles encontraram lá gigantes. E aí o texto conclui dizendo, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Que coisa interessante. Aqueles homens olhavam para fora e viam gigantes. Olhavam para dentro e viam apenas gafanhotos. Quando você olha para fora, quando você olha para os desafios ao seu redor, o que você vê? Eu acredito que você possa se deparar com os gigantes, mas a pergunta principal não é o que você vê fora de você, mas o que você vê dentro de você.
quando você olha para dentro de você, quando você olha para o seu potencial, quando você olha para quem você é, o que de fato você está vendo e como você está investindo nisso. Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos e só vemos gafanhotos. Qual a probabilidade de gafanhoto vencer um gigante? Percebe que não existe probabilidade, é impossível um gafanhoto vencer um gigante. E muitas vezes você olha para o seu potencial, o potencial gigantesco que Deus colocou dentro de você e você só se vê como um gafanhoto. Quem é você? Qual é o propósito da sua vida? Quais são os alvos? Quais são os objetivos da sua vida? Você precisa ter um alvo, você precisa ter sonhos, você precisa ter objetivos, porque quem não sabe para onde está indo, não vai para lugar nenhum. Deus colocou dentro de você um potencial incrível, mas você precisa olhar para tudo isso e estabelecer alvos, metas, sonhos. E eu quero te perguntar, onde ficaram perdidos os seus sonhos? Quando você olha para a sua vida, será que você olha para si mesmo e tem carregado sentimentos de frustração para com a vida? Não sei quem eu sou, não sei para onde eu vou. Pare de se contentar com realizações pequenas. Será que você não está passando pela vida contente com realizações pequenas que estão abaixo da linha do seu potencial? Você tem usado todo o potencial que Deus tem colocado em você? Você tem sonhado com coisas grandes, com coisas significativas para a sua vida? Talvez você esteja com uma mente bloqueada porque você olha para você e você não consegue nem saber quem você é e não consegue ver esse potencial de Deus na sua vida, porque você se olha a partir da perspectiva dos outros, do que os outros falaram sobre você, das críticas que você já teve que enfrentar na sua vida. Não sei o que as pessoas disseram sobre você. Não sei o que você diz sobre você, mas eu sei o que Deus diz sobre você. E eu quero finalizar te convidando para o último texto que a gente vai ler hoje. Está lá em Isaías 43, o verso 4. Olha que texto poderoso, Isaías 43, verso 4, que diz: Eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu te chamei e te resgatei, visto que você é precioso e honrado aos meus olhos, e eu te amo, por isso darei homens por ti e povos por tua vida. Oremos. Querido Deus, muito obrigada, porque o Senhor não nos vê da mesma forma que os homens nos veem. Obrigada porque o Senhor nos ama, cuida de nós e nos diz que somos preciosos aos teus olhos. Te agradecemos em nome de Jesus.